Pessoal, tudo bem? Esse é o nosso curta, muito especial. A gente chamou mais um integrante aqui. Essa é a Priscila, a minha esposa. A gente fez um convite para ela para que a gente fizesse um bate-papo, né, sobre um tema muito legal, muito interessante. E a gente trouxe ela como convidada mesmo. Então, ela vai interagir com a gente no bate-papo, né? Vai trazer os comentários dela, acrescentar um pouco a nossa caminhada aí de evangelização. E eu gostaria que vocês, né, acompanhassem e compartilhassem o nosso podcast, tá? A gente está em diversas plataformas, né? Então a gente está no YouTube, estamos nos principais aplicativos de música, né, com o podcast em áudio, né? E Facebook, Instagram. E essa semana a gente entrou no TikTok. Então a gente está em praticamente todas as plataformas sociais para que a gente possa evangelizar, né, nesse caminho, né? Então compartilhe. Você também ajuda nesse projeto de evangelização de Cristo. Hoje a gente vai falar sobre Maria. Eu particularmente gosto muito de falar de Maria. E foi um prazer muito grande estudar ao longo dessa semana um pouco mais sobre a história dela, né? E Maria, ela serve para a gente como um elo, né? Que nos liga, né? Uma pessoa, né? Um ser humano que teve aí a capacidade de carregar no ventre o próprio Cristo, né? E ela serve então de elo para que nos ligue, né, um pouco mais a nossa divindade, que é o próprio Cristo. Só que ela também é um tema totalmente controverso quando a gente conversa aí com os nossos irmãos evangélicos, protestantes, né? E alguns acabam afirmando que nós adoramos Maria. E aí a gente tenta explicar, mas acaba virando só uma briga, né? E cada um vai para um lado e para o outro. E acho que essa não é a função de Maria. A função de Maria é justamente fazer essa ligação, né? Deixar-nos um pouco mais próximos de Cristo, um pouco mais próximos de Deus. E aí, estudando essa semana, eu encontrei um artigo científico. A minha esposa, ela gosta muito de artigos científicos, quem conhece sabe. E aí eu encontrei um artigo científico na internet, na Universidade de Paraíba, que falava sobre Maria ecumênica. E achei muito interessante trazer algumas informações, né, que Maria deixou, assim, né? Qual que foi o legado que Maria deixou e o que a nossa igreja, o que as igrejas de forma geral pensam sobre isso. Só vou trazer alguma informação que achei interessante. Foi feita uma declaração ecumênica sobre a veneração de Maria em 1979. Então foi feito um encontro, né, com diversas religiões, protestantes, luteranos, anglicanos, independente, e os católicos, e eles chegaram a algumas das informações. E aí eu vou trazer só uma aqui que eu achei bem interessante, tá? A veneração religiosa cristã é a veneração de Deus e de Cristo. Ao venerarmos santos e Maria, estamos levando essencialmente os dons divinos que resplandecem deles. A forma de veneração de Maria, reconhecida por todos, consiste na imitação dela, que se fez humilde, escrava do Senhor, pobre diante de Javé e obediente à palavra de Deus. Ela se tornou o templo do Espírito Santo e foi o tabernáculo do Altíssimo, pelo qual o Verbo se encarnou. É isso, a minha parte. Deixar então a nossa convidada aí falar um pouco de Maria pra gente. Estou muito feliz, viu, de você participar com a gente. É uma alegria você fazer parte desse projeto agora fisicamente. Você já é a nossa maior apoiadora aí do projeto. E agora você está participando com a gente. Seja muito bem-vindo, que seja a primeira de muitos. Obrigada, eu agradeço muito por estar aqui junto e falando de Maria, né? Que, como o Christian falou, também gosto muito do tema. A Maria em si é uma mulher, né? Isso já me deixa um pouco mais orgulhosa, um pouco mais feliz. E quando o Christian falou sobre esse tema, eu já comecei a me emocionar, porque tudo ali é muito delicado, mas com uma fortaleza muito grande, né? Quando a gente traz para esse tema Maria ecumênica, tem também as partes, né, que às vezes não ocorre o respeito entre
religiões, por criticar mesmo o modo com que falamos de Maria na Igreja Católica, mas se prevaleceu o maior ato que Maria deixou, né? Eu tirei até essa frase aqui do Catecismo da Igreja Católica, que fala assim: ela é a nossa mãe por ordem da graça, por sua adesão total à vontade do Pai. Então, se a gente pegar só esse exemplo dela, não precisa venerar, não precisa nada, só respeitar, porque ela foi obediente ao Pai. E, principalmente, eu fico imaginando aqui o tamanho da fé dela em entregar a vida dela naquele momento, né? Ali começando a ter uma perspectiva de futuro, com um noivado, um casamento, e entregando-se totalmente ao Pai, né? No qual tem até o termo fiat, né? Faça-se em mim segundo a sua palavra. Aí eu deixo só em relação a esse a parte ecumênica, que o que você consegue fazer diante do que Maria fez? O que você consegue fazer de pelo menos parecido? Dessa entrega total ao Pai, falar sim ao principal projeto de Deus, sem saber nada. Ela só falou sim. Ela não sabia detalhes. Ela só falou sim. O que nós conseguimos hoje fazer? Por isso que eu penso não ser assim, que não deve ser deixado de lado. No mínimo deve ser respeitado. E pela minha parte, pela minha Igreja Católica muito amada, né? A intercessão dela é muito importante, né? Muitos detalhes a gente pode estudar e saber dentro da Bíblia. Ela foi citada 19 vezes no Novo Testamento. Perto de outros é pouco, mas é essencial. Maria do Silêncio, ela chegou, fez a diferença dela e saiu discretamente. Então são os exemplos da Maria aí que qualquer religião pode seguir. Seria isso. Muito legal. Confesso que foi uma aventura difícil essa semana, né? Nós três, todo mundo sabe, né? Como católicos que somos, falar de Maria de uma forma ecumênica é difícil, porque é como você falar bem do seu time sem elogiar demais, sabe? É mais ou menos como isso. Falar de Maria sem deixar que o nosso catolicismo transpareça tanto. Mas aí eu fui para os pontos em comum. Independentemente da sua fé, do que você acredita, mas se você se denomina como cristão, algumas coisas sobre Maria, elas são indiscutíveis. Não importa qual fé você professa dentro do cristianismo. Algumas coisas a gente precisa entender, precisam ser respeitadas. E aí eu separei 3 pontos curtinhos para a gente falar. Primeira coisa, alguém que foi mãe de Jesus, nós até já falamos disso agora, mas mãe de Jesus, nosso Salvador, ela não pode ser tratada como qualquer mulher, e ela não pode ser tratada nem como qualquer mulher da Bíblia. Eu reforço isso. Para qualquer cristão, inclusive, né, aqueles que tratam Maria como uma mulher importante da Bíblia, tem que entender que ela é a mulher mais importante da Bíblia. Isso é nítido, não pode ser esquecido isso. Segundo ponto, Deus poderia ter escolhido qualquer mulher. Aliás, Deus podia ter utilizado simplesmente da graça e falado aí, surja Jesus, e tá encarnado. Mas ele ter escolhido, isso precisa ter uma explicação. E aí eu fui procurar na Bíblia e, né, o anjo explica por que Deus escolheu Maria. E é Lucas 1, versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Isso é muito precioso. Maria não estava ali, Maria não conhecia de cristianismo. Maria deu início a tudo isso, mas Deus já via graça nela. Uma menina inserida numa comunidade judaica ali, cheia de preconceito, que tratava a mulher de uma forma acessória, né? Até pouco tempo atrás, a mulher era ainda tratada de uma forma como coisificada, fazia parte do inventário do marido. Então você imagina 2000 anos atrás como era vista Maria, e Deus viu nela algo de importante,
Isso nenhum cristão pode deixar de lado. Isso é extremamente relevante. E aí, um pouquinho mais para frente, nesse texto de Lucas, no versículo 35, olha a grandiosidade disso. Deus manda um anjo para falar com Maria, Espírito Santo desce sobre ela e a virtude de Deus Pai a cobriu com sua sombra. E aí o versículo termina. Por isso também o santo que de ti irá nascer será chamado Filho de Deus. Eu não sou especialista em Bíblia, mas eu acho que é o versículo com mais gente importante junta. Tem Deus Pai, tem o Espírito Santo, tem o anjo, tem Maria, tem Jesus. Em um versículo. Para Jesus se tornar algo vivo, se encarnar, aconteceu toda essa reunião. É um anjo, é Deus Pai, é Espírito Santo e é Jesus no mesmo momento. E é um texto autoexplicativo. Ele usa a expressão, por isso também o santo que de ti irá nascer será chamado Filho de Deus. Precisou de tudo isso estar reunido, de uma pessoa que tinha a graça de Deus, de um anjo dar a mensagem, e não bastasse o anjo, o Espírito Santo, né? Olha isso, se a gente der a importância que esse versículo deu para Maria, a nossa fé já vai ser outra, já vai ser transformada, porque a gente precisa enxergar os personagens da Bíblia como um exemplo a ser seguido. E que exemplo maior que esse, de alguém que reuniu tudo isso. Se você for pegar aquela passagem em que Jesus faz a transfiguração e que ele está no monte lá, nós tínhamos Pedro, Tiago, João, Moisés e Elias. Não tinha tanta gente de relevância como tem nesse versículo. E todo mundo celebra aquele versículo como um dos mais importantes, e é de fato, mas isso aqui também não pode passar. Então, o recado que eu queria deixar é: dê a Maria a importância que ela merece, e a mesma importância que Deus deu. Isso é o que precisa ficar para o nosso curta de hoje. Tanto do que o Cris falou, que a Priscila falou. É importante que você veja, admire, imite as pessoas importantes da Bíblia, e se alguém importante, Maria tem que estar no topo da lista dos humanos. Vamos deixar Jesus, Espírito Santo, Deus Pai, num outro patamar. Mas Maria, dentro dos humanos, ela precisa estar no topo da lista. Amém? Amém. Muito bom. Então, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, nos seguir nas nossas redes sociais, como o Cris falou. E, para todos, não esqueçam de deixar o like, compartilhar, porque isso faz com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. E compartilhar é evangelizar. Um abraço, Marquinhos. Até mais. Até daqui a pouco. Abraço. Até mais. Tchau, gente.